essencial ter mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal. Abafaram nossa voz. Bom dia, bom dia! Esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser Bom dia, bom dia, bom dia! falar, possa chegar, não mais calar. Então eu canto pra que em todo canto, encanto de ser livre de falar, possa chegar, não mais calar. Oh, 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 oh. Bom dia, Daphne, bom dia, Rebeca, Evelyn, Ana, Gisele, Bruna, Liz, Silvia, Luciana, Jeane, quem mais? Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos só. Então eu canto pra que todo canto encanto de ser livre de falar possa chegar, não mais calar. E cá estamos, o efeito teia, gente. Cadê o rosto? Tem rostos novos, né? Vou pensar, quem é essa louca que começa com essa música assim, aleatoriamente? Te vejo, Daphne, te vejo, Rebeca. Bruna, você tá aí, maravilhosa. Tudo bem? Que bom. Ana tá aí também. Eu gosto de ver vocês. Gosto de ver Silvia, lindas, maravilhosas. Quem mais? Quem mais? Ninguém é obrigado a aparecer, tá? Mas eu gosto. Eu gosto de ver os rostinhos, me conectar. Porque senão eu não faria pelo Zoom, né? Eu faria, sei lá, uma live no Instagram, uma live no YouTube, mas aqui eu posso, como se estivesse numa sala de aula. Vamos lá, então. Meus amores, sejam todas muito bem-vindas. Eu sei que tem uma galera que vai ver a gravação, então, e muita gente nova a propósito. Então, Paula Margeri aqui, eu já vou falar de mim, mas antes de eu falar de mim, eu quero falar de vocês. Coloca aí no chat, quem estiver aqui ao vivo, da onde você está falando? Cidade, estado, país, se é Brasil ou se é fora, né? E o que você faz? Da onde você está falando? Ó, Evelyn, Guarulhos, estou indo para São Paulo hoje, Evelyn. Hoje à noite, mas eu vou ficar ali perto do Shopping Morumbi, um pouquinho longe. Paranaguá, Acil, Paraná. Ribeirão Preto, já estive lá, Bru. Sou enfermeira, maravilhosa. Potirendaba, assim que fala. Ó, Barra do Piraí, já ouvi falar, revendedora de moda íntima. Barra Velha, estamos perto, Regiane, sou de Blumenau, sou da Catarina. Rio de Janeiro, Rebeca. Evelyn, sou contadora e acabei de ser demitida procurando novos caminhos. Mulher do céu. Olha a sincronicidade do universo. Se eu te falar que eu sou contadora também, você acredita? Eu já vou contar um pouquinho aí. Como assim, contadora? Da onde? Maringá. Já estive em Maringá também, Gi. Ó, Luciana atuou com terapias relacionadas à beleza e bem-estar. Valência, interior do Rio de Janeiro. Muito bom, né, Evelyn? Ó, Boa Vista, Roraima, que maravilhoso! Roraima eu não conheço ainda, hein? Vou conhecer. Que massa, gente. Que legal, né? O poder do online conectando a gente de uma forma tão próxima, apesar da distância física, não é? Surreal isso, né? Esse é o efeito teia. Eu sei que muitas chegaram aqui porque já participaram de algum retiro com a gente. E eu vou falar para vocês hoje, vai ser direto ao ponto, tá, gente? Sem muita enrolação. Todas que estão aqui sabem que hoje a gente vai abrir oficialmente para o mundo a Teia 2026, que é um retiro que conecta essa parte da estratégia de negócios, que é de onde eu vim, né? Não é à toa que eu sou contadora de formação,
mas com esse campo mais sutil, que a gente fala sobre empreender com alma e poder prosperar a partir disso. Lise, Blumenau, ô Lise, minha vizinha então, tô em Blumenau também, tô em Blumenau também. Tem uma de pertinho de mim, Barra do Piraí, próximo a Valença. Que massa, gente. Ó, eu sei que além de vocês aqui ao vivo comigo, teremos muitas outras assistindo a gravação, de vários cantos do Brasil e de fora também. E eu sou muito grata, muito honrada pela presença de cada uma. Esse tempo que a gente vai passar juntas agora, nos próximos minutos, vai ser um tempo muito especial para nós, não só para mim, mas para nós como um todo. Nesse trabalho que a gente já faz aí há 8 anos, fortalecendo essa rede de mulheres, tá? Mulheres que fazem com que os seus projetos na carreira sejam a extensão de quem elas são. Eu não sei aqui quem já passou, quem já colocou em algum momento da vida o trabalho como o centro de tudo, como algo mais importante de tudo. Alguém já fez isso aqui? Ó, a Rebeca aqui. Algumas levantando a mão que eu tô vendo vocês. Eu também. Olha só que loucura. Não é? E assim, tem várias explicações por que isso acontece, tá? Cada uma tem a sua explicação, tem a sua história, e eu durante muito tempo vivi isso também. Eu vou pegar aqui a deixa da Evelyn, que a Evelyn é contadora. Eu também sou de formação, gente. Por mais que vocês vejam no meu Instagram, não parece que eu seja, mas eu sou. A minha base na carreira começou em contábeis, depois eu fui para auditoria, controladoria. Eu tenho 15 anos de beber o corporativo, de beber o mundo dos negócios. Então, durante muito tempo na minha carreira, eu viajei o Brasil dando consultoria de processos e de negócios para a maior rede de bebidas do mundo. E talvez, eu não vou nem falar o nome, né? Mas talvez vocês saibam quais são. Então, eu passava o Brasil fazendo isso. Então, eu chegava numa empresa que tinha centenas de colaboradores para fazer a máquina girar. Eu tinha que passar por cada área. E eu vivi isso muito tempo. Eu lembro na época que eu e meu marido, nós somos casados há quantos anos? Gente, deixa eu fazer a conta. 14, né, amor? Acho que 14 anos, vai fazer 15, sei lá, 14, alguma coisa assim. É um bocado de tempo, tá? A gente casou e aí ele viajava a América Latina e eu viajava o Brasil. A gente se encontrava entre as viagens. Não tinha filho na época. Então, durante muito tempo, o trabalho foi o centro da minha vida. Só que toda vez que a gente coloca algo no centro da nossa vida que não é nós, que não é a gente mesmo, o que isso acontece? Quando tudo é mais importante, o trabalho é o centro, e a gente meio que se anula no processo, o que pode acontecer? Quem me ajuda aqui? Caos. Caos. Aí cada caos tem o seu sabor de caos. A gente se perde a gente mesma, adoece. Eu lembro na época que eu tinha uma compulsão alimentar, assim, eu tinha que comer, sabe, assim, porque eu tinha que tapar um vazio, e era uma fome que não acabava, e uma ânsia para preencher, para satisfazer uma fome que eu não conseguia satisfazer de outra forma. E, ó, desvia do caminho. Ninguém mais. Quem tá chegando hoje aí? Quem mais me ajuda? Oi, Ali, bem-vinda. Tudo bem? Vanessa tá aí também na área. Então, esse movimento, óbvio, né? Depois de 15 anos trabalhando com negócios, desses 15 anos, nos últimos 8, tanto eu quanto o Edu, que é meu sócio, que é meu marido, que é o pai dos meus filhos, a gente mergulhou no mundo do desenvolvimento humano. E eu lembro, gente, como se fosse ontem. Eu recebi uma oportunidade de trabalho na empresa onde eu trabalhava aqui em Blumenau, que era para eu parar de viajar como consultora e fazer uma gestão de 25 pessoas. Quem aqui já foi líder de equipe, de pessoas? Fala para mim, diz eu ali no chat, só para eu saber. Coloca eu. Quem aqui já foi líder de pessoas? Teve que fazer gestão de pessoas mesmo. A Rebeca, a Lu, quem mais? Eu sou a Gi. O que você faz, Gi? Deixa eu ver se você escreveu lá em cima. Acho que não. Ó, Bruna. E o ser empresária também nos coloca nessa postura, né? Seja porque eu tô fazendo a gestão do meu time ou dos meus clientes, também a gestão de pessoas. E, gente, eu tinha só 24 anos na época quando isso aconteceu. Eu tive um crescimento muito rápido no CLT, quando eu tava no CLT. E eu sei que eu passei um ano penando. Gente, eu era muito boa de consultora de processo, mas quando falava gente, eu não tinha ferramenta. Imagina, fiz contábeis, fiz auditoria e controladoria, era tudo business, corporativo, e empresa, e administração, e contabilidade.
eu não tinha nenhuma bagagem de desenvolvimento de pessoas, não tinha ferramentas para desenvolver pessoas. E foi lá que eu tive que mergulhar, nesse mundo que era desconhecido para mim. Ó, a Gi falou, sou coordenadora de qualidade e transição de carreira, sou líder de 163. Gi, a Gi me passou longe, né? Eu com 25 pessoas já tava lá. Ela tá com 163, maravilhosa. Se a gente não tem ferramentas para desenvolver pessoas, gente, a gente não sai do lugar. E foi naquele mundo, isso foi em 2016 para 2017, burnout, né? Total. Que eu mergulhei fundo. E aí eu fui fundo, gente. Tudo que vocês podem imaginar de desenvolvimento humano e holístico, espiritual, eu mergulhei. Eu não fico falando dos rótulos, se vocês forem na minha rede social, não tem lá os rótulos, né? Mas eu tive a chance de ser treinada pelo Tony Robbins, quem é que conhece? Lá fora, eu fiz o Mastery dele, que a gente chama de Master University dele. Faço parte do crew dele, que é o time que trabalha nos eventos, tanto presencial quanto online. Mergulhei nas terapias holísticas, então quando a gente fala de terapia holística, eu, Paula, passei pelo processo. Então, tudo que era desenvolvimento emocional, humano, espiritual e intelectual, na mente do ser humano, eu mergulhei. Fui beber muito a fundo disso, para que eu pudesse trazer à tona. Então, quando a gente fala do movimento ateia, o que é ateia? Gente, o que é ateia? Me ajudem. O que é ateia? E por que ateia, né? Eu lembro uma vez que eu tava, isso foi 2021 para 2022. Eu tava tomando um café com uma amiga minha. A gente fez várias. Eu fiz muita coisa com ela fez comigo também, que é a Cris Matias. E ela bem assim olhou para mim, Paula, eu vejo uma teia atrás de ti. E eu já tinha meu trabalho com mulheres. Eu não sei por quê e como, mas eu comecei a canalizar esse movimento. E eu lembro 2022, quando eu decidi fazer a primeira edição da Teia. A Silvia estava lá, lembra, Sil? Foi de um dia. Foi setembro de 22, gente. Faz 3 anos que a primeira edição aconteceu. A gente fez a sétima agora. E eu criei com o nome A Teia. Eu não tinha nada. Eu não tinha cronograma, eu não tinha nada tangível para falar. Eu falei, gente, eu preciso reunir essas mulheres empresárias numa roda, num evento de um dia, e vamos ver o que vai rolar. E deu muito certo. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, tudo bem? Para ver quem aqui mais sente de estar nesse movimento Ateia, que a gente já está iniciando agora, que é a próxima edição, que é a oitava. Número 8, hein? A gente teve 7, essa é a oitava, número da prosperidade. Perfeito, meus amores? Então vamos lá. Ó, eu fiz, para quem é visual aqui, eu fiz o material para a gente poder acompanhar. Peraí. É, mas todas vocês vão ver. É, foi. Vamos lá, então. Bom, meus amores, a gente tem um curto espaço de tempo hoje. Eu quero, nesse curto espaço de tempo, juntas com vocês. Meu objetivo aqui é poder causar um grande impacto na postura de vocês diante dos negócios e da vida. A gente sempre fala aqui desse lado que, por mais que vocês venham para esse movimento que a gente propaga, que é da teia, e tantos outros que a gente também faz, por mais que a gente atraia a atenção de vocês pelo negócio, a gente também olha para a mulher que está por trás, a gente vai olhar para a sua vida. E como é que isso acontece, tá? Eu quero hoje conseguir, através da minha breve fala com vocês e também na partilha que a gente vai ter aqui nos próximos minutos, trazer mais confiança onde talvez hoje você esteja passando por incerteza, principalmente quando a gente está numa transição de carreira, que eu sei que muitas de vocês estão passando por isso, certo? Eu quero também hoje conseguir ajudar vocês a trazer mais clareza, onde hoje em alguma área aí se tenha confusão, né? Quem é que já se sentiu confuso alguma vez na vida? Então, eu quero hoje conseguir trazer essa clareza para vocês também, tá? E mais importante que isso, inclusive, eu quero hoje conseguir te mostrar como é que você pode, aí desse lado, liderar um negócio cada vez mais potente e lucrativo, não só em termos de dinheiro, que isso vai acontecer, mas em energia também, porque esse modelo vai valorizar você, a mulher incrível que você é, e vai gerar, através dessa postura, um impacto positivo no mundo. É isso que eu acredito, tá? E também como é que você pode conseguir acessar essa sua sabedoria interior e para tomar melhores decisões no negócio e na vida. Deixa eu ver o que a Gi escreveu aqui, ó.
Ó, a Gi falou, eu perdida, quero sair de onde estou, mas não consigo colocar minhas ideias e planos no mundo. Bora olhar para isso, Gi. E, e essa clareza que eu tô falando para vocês, gente, não é só uma clareza de estratégia, né? De saber o planejamento, o plano prático. É uma clareza até de convicção de caminho. Sabe quando, às vezes, você pode até não ter exatamente o plano mais perfeito da vida, só que você tá muito certo do próximo passo a dar. É esse movimento que a Teia faz. E eu também quero te ajudar hoje a como é que você pode aí resgatar, né? Como é que você pode conseguir resgatar a sua potência feminina, espiritual e poder pessoal, que é essa convicção que eu falo, para conseguir liderar esse negócio autoral com alma e também próspero. Mas isso tudo dentro de um aspecto que você vai ficar livre dessa autocobrança, livre dessa sobrecarga, livre dessa procrastinação. Eu tenho muitas empresárias que eu recebo aqui desse lado que já tentaram de um tudo quando o assunto é estratégia, mas elas não só adquiriram resultado financeiro, elas adquiriram um quase burnout junto, por conta da sobrecarga, por conta da exaustão, por conta dos tem quês. Esses dias eu fiz uma sessão de mentoria essa semana que ela falou: Ah, que a fulana falou que eu tenho que isso. Ele falou: Você não tem que nada. O seu, vamos lá, de tudo isso, o que está alinhado à tua energia? Porque senão tem que traz muita sobrecarga, muita cobrança no processo. Ao invés de você se divertir, você se exaure. Existe uma forma diferente de fazer isso, tá? E, ó, existe uma forma, botei tudo escrito aqui para vocês verem, tá? Para quem tem memória fotográfica pegar. Existe uma forma extremamente eficaz para que você consiga, desse lado, enriquecer com seus projetos que você coloca no mundo como empresária, mas sem que você tenha que esgotar a sua energia. E eu falo isso não porque eu li num livro, eu falo isso porque eu vivo isso. E eu já fui daquela que saí de crise de ansiedade para aquela que hoje consegue gerar recursos, consegue enriquecer com o meu negócio. E eu consigo. Gente, esse cenário aqui atrás não é sem intenção, é com intenção. Todo tipo de resultado que eu tenho na minha empresa, que eu ganho um pouquinho de reconhecimento, é para mostrar a tangibilidade do que eu propago aqui na parte mais energética, que é unir esses dois mundos, o campo estratégico e prático, que é onde tudo começou, com esse campo sutil, que está além do que os nossos olhos enxergam. Só que é pouco propagado. O que vocês vão ver aqui hoje não tem em lugar nenhum. Não tem ninguém falando. O movimento, a teia como ela é, não existe ainda no mercado como a gente faz aqui. Ó, Evelyn, eu perdida, tenho 22 anos, já fui casada, me separei pelo relacionamento de muita traição e recentemente saí do emprego. Querendo expandir, sair do Brasil e me reconectar. Também canalizo o trabalho com a espiritualidade na Umbanda. Olha que lindo, Evelyn. A espiritualidade está aí te amparando, meu amor. Só tenho certeza que tudo dará certo, vai. E aí, quando a gente une essas convicções internas com a estratégia que está alinhada com isso, ninguém segura vocês. Ó, e o com que eu vou apresentar para vocês hoje, eu acredito fortemente que com essa oportunidade da teia que eu vou revelar hoje para vocês, vocês vão finalmente conseguir isso, né? De parar de querer forçar uma forma de funcionar que não é sua. Sair da, porque tem que, me falaram que eu tenho que, você não tem que nada, meu amor. Existe uma forma de você funcionar. Outra coisa que você vai conseguir entender o que te trava e como criar estratégias que respeitem a sua verdadeira essência, resultando em um trabalho mais leve e fluido. Eliminar a comparação, pelo amor de Deus, cada mulher é única. E a gente vive hoje numa sociedade que acaba propagando essa comparação. E eu tô aqui para tirá-la pela raiz. Para que a culpa para que a culpa não te atrapalhe, para que a comparação não te atrapalhe, para que o seu senso de capacidade não te atrapalhe, tá? E eu quero de verdade que você consiga reconhecer que o seu negócio é uma dádiva espiritual e que você pode prosperar abundantemente através dele. Eu falo muito para as minhas mentoradas, tem algumas delas aqui, que eu vejo assim, né? Como se o plano espiritual estivesse lá em cima, olhando a Terra. Tudo que a Terra precisa de solução. A Terra tem os seus problemas e a gente tem essas soluções. Manda para Daphne, manda lá para ela canalizar e aplicar. Manda para Evelyn canalizar e aplicar. Manda para Gisele canalizar e aplicar. E claro, e aí eu preciso o quê? Aterrar, né? A gente não pode ficar nem só aqui no espiritual, na meditação e no, enfim, na água e no ar. Eu preciso aterrar, por isso que a gente está na Terra. Tudo bem? É unir esses dois mundos, certo? E existe uma forma, então, a partir disso, de você conseguir vender mais, mano, faturar mais, lucrar mais, mas sem precisar morrer na praia, tá?
E eu sei exatamente o que é isso. Então, eu sempre falo, né? Ó, toda vez que eu entrego um retiro, que é a teia, uma mentoria, tudo que eu falo para vocês. Uma vez uma aluna perguntou: tá, Paula, você tá falando isso porque alguém te falou ou porque você viveu? Aí eu perguntei para ela: tá, o que que você acha? O que você acha, meu amor? Eu vivi, né? Óbvio. Não tem como. Eu só consigo passar para frente aquilo que eu vivi na pele, certo? Além do que eu li no livro. E aí eu começo pela minha história. Eu sei que cada uma tem a sua história aqui, e toda vez que eu conto sobre a minha história, não é sobre a minha história, porque a minha história não é só sobre isso, mas é para te fazer você voltar para a sua. Por quê? Porque a nossa história, meus amores, ela deixa rastros do para onde a gente deve canalizar a sua energia. Eu acredito fortemente que os nossos negócios, que a nossa carreira, que os nossos projetos é uma extensão dessa história. Essa história está no nosso DNA. E quando a gente toma posse disso, a gente consegue trilhar o nosso próprio caminho, sem ter que ficar agradando os outros, sem ter que buscar reconhecimento externo, sem ter que ficar se comparando, sem sentir culpa, porque eu devia aqui, devia não sei o quê. E aí, quando eu olho para essa foto, essa aqui é minha mãe comigo no colo, acho que eu tinha entre 2 anos e meio, quase três. E ela partiu desse plano muito cedo. Eu tinha 3 aninhos quando isso aconteceu. E ela foi embora desse plano muito cedo, e eu sei que sempre tem os porquês, de uma visão mais espiritual, a gente sabe por que que isso acontece. E as minhas duas avós, a avó Martinha, minha mãe é Dejanira, o nome dela. E essas duas são as minhas duas avós que me criaram. A avó Martinha, que é a mãe do meu pai, e a avó Teresa, que é a mãe da minha mãe. Então, elas são as minhas referências do feminino. E é interessante porque quando eu olho para elas, elas, por mais que tenham, elas, nenhuma delas estão mais aqui no plano terreno, tá, gente? Elas já estão aí no outro plano, cada uma aí no seu processo. E uma percepção que eu tive que elas partiram muito cedo. Eu falo pro meu marido que eu tenho um projeto de 120 anos, né? Com quantos anos vocês querem? Que vocês querem viver até quanto? Põe no chat. Vocês querem viver até quantos anos? Assim, mais ou menos. Põe um número aí. 100 anos. Maravilhosa. Ainda mais oriental, né, Sil? Ó, uns 80, uns 90, 100, 100. Eu falo pro Eduardo que eu tenho um projeto de 120, né? Mas eu tenho que caminhar muito para chegar em 120 aí. Mudar algumas coisas. Principalmente o meu lado formiguinha, de vez em quando, que ataca. Ó, 100. A minha mãe tinha 25. A avó Martinha tinha 74. A avó Teresa tinha 76. Muito novas, certo? E aí, qual que é o questionamento que eu faço, né? E eu fiz, e de vez em quando eu me refaço. Eu sei que cada tudo tem um porquê, tá? Mas um questionamento que eu fiz durante muito tempo na minha vida é o seguinte: será que elas viveram tudo que elas tinham que viver? Será que elas puderam ser tudo que elas poderiam ser aqui nessa vida? Ou será que elas se podaram demais, se adaptaram demais, se diminuíram demais, procrastinaram demais, deixaram para depois o que podia ter sido feito antes? Sabe aquela sensação, nossa, se eu fosse hoje partir para o plano espiritual, será que eu fiz tudo que eu queria ter feito? É essa pergunta que me gerou de reflexão. E essa reflexão me trouxe muitos movimentos na minha vida. Eu sou uma pessoa muito ousada. Às vezes eu não penso muito, vou lá e faço. Eu não deixo para depois o que eu posso fazer agora, coisas que fazem parte dos meus sonhos, dos meus objetivos. E isso muito se deu ao fato do que eu aprendi com a vida delas. Porque eu não quero partir daqui, me arrepender. Gente, eu tenho uma postura de vida que é nunca me arrepender pelo que eu fiz, mas pelo que eu não fiz. A minha avó, a avó Martinha, as duas avós eram muito conservadoras. E eu entendo elas até pelo tempo de época, né? A gente sabe que as gerações vão mudando de geração para geração. Então, imagina que eu tinha que. A geração que me criou não foi nem minha mãe, foram as minhas avós. Foi uma geração do pós-guerra. Imagina a cabeça de uma geração pós-guerra. Como é que é? Sobrevivência, segurança. Eu vou na casa do meu avô, o meu avô, que é o marido da minha avó Martinha, da avó Martinha, vai fazer 80 anos esse ano, meu avô é super saudável. A gente tem um mercado na casa dele. Eu não preciso nem fazer mercado. Eu vou lá se eu precisar, brincadeira. Mas ele estoca. Ele tem um congelador só com coisa estocada, carne congelada.
guarda tudo. É muito acumulador, muito acumulador. Que hoje nós já não somos assim, né? Normalmente falando. Então, a história de vida dos nossos ancestrais, eles trazem muito do que a gente também veio fazer diferente, não por oposição, mas para a gente poder evoluir enquanto ser humano. E essas minhas buscas por entender cada vez mais quem eu sou, a partir da história das minhas avós e da minha mãe, me levou para vários lugares. Porque durante muito tempo da minha vida eu fazia coisas para agradar as minhas avós. Não necessariamente porque eu queria aquilo. Mas eu precisei aprender a me libertar. E foi onde eu mergulhei no desenvolvimento humano. Essa foto aqui, gente, eu tava no meu processo de transição de carreira, tá? Eu tava lá no Tony, isso foi em Palm Beach, nos Estados Unidos. Foi o meu primeiro treinamento com ele, tá aqui ele atrás. Foi a única foto que eu consegui tirar no meio de 5 mil pessoas, mais de 5 mil pessoas. Ele passando atrás, pensa na energia do cara, né? Surreal. Isso aqui foi o último dia. Eu sentava no último dia fazendo ele chama de map, meu mapa pessoal de objetivos para o próximo ano. E aí eu sentei e comecei tudo o que eu queria e não mais aquilo que eu achava que as pessoas queriam que eu fizesse. E aquilo mudou a minha vida. Isso foi 2017. Isso aqui foi 2024, certo? Isso aqui foi uma das vezes que eu subi no palco. Esse aqui é meu mentor, Vitor Damasio, para pegar uma placa de reconhecimento de R$ 1 milhão em mentorias apenas. E aqui, gente, eu falo muito abertamente sobre dinheiro. Eu tenho um papel muito forte com vocês, com as mulheres que estão comigo, que é a cura em relação ao dinheiro. Em falar sobre dinheiro, em mostrar seus resultados, mostrar os seus projetos, fazer dinheiro, multiplicar dinheiro. Quem é que é minha aluna sabe, tá? Porque o dinheiro, ele é uma energia feminina. Vocês sabiam disso? Que dinheiro é uma energia feminina? Por quê? Porque a gente cria dinheiro. Eu sei que muitas aqui têm o padrão de falar, eu ganho tanto. Você não ganha, você cria. Quem ganha dinheiro é criança. Então, a partir de hoje, a postura de vocês é de criar dinheiro com seus projetos mais autorais e autênticos no mundo. E dinheiro gera dinheiro. Isso é muito poderoso, tá? Isso aqui é só uma Isso aqui é minha filha, tá, Madalena? Ela já tá maior, gente. Isso foi o ano passado, tá? Eu vou pro evento dele de novo agora essa semana. Amanhã é mais. Amanhã eu vou estar lá. E não é só sobre a plaquinha de reconhecimento, porque essa plaquinha, ela representa isso aqui, ó. Isso aqui é o registro de das edições da Teia. Ele é o Victor Damasio, é um dos meus mentores, tá? No marketing digital. Amanhã eu vou estar mais no evento dele. Tô indo para São Paulo hoje, inclusive. Representa isso, meus amores. Eu cada vez mais quero criar essa rede de conexão, onde as mulheres se apoiam, se fortalecem, é um jogo de ganha-ganha. Se uma vence, a vitória de uma autoriza a vitória de outra. É um espaço seguro de vulnerabilidade. Aqui, quando uma traz um desafio, reflete nas outras e todas se ajudam. É sobre isso, tá? Mulheres enriquecendo com seus projetos juntas. E em conexão com o que mais amam também. Isso aqui, gente, é minha riqueza maior. Eu não tive uma família estruturada assim como essa foto, como é a minha. Eu tenho o orgulho, a honra de falar que eu tenho uma família maravilhosa. Tem seus defeitos, óbvio que tem, não somos perfeitos, mas nem se compara ao que eu vivi lá atrás. Nem se compara. Eu morava com os meus avós maternos. Dia sim, dia não, meu avô chegava bêbado em casa, quebrando tudo. Eu não tive referências de famílias estruturadas, mas eu pude criar a minha. E eu tô falando isso pra vocês que muitas vezes a gente se apega a como a nossa história foi no aspecto ruim da história, mas esquece de olhar por quanto aquilo te desenvolveu, te fortaleceu, te trouxe de virtudes. Então, eu te convido a partir de hoje, inclusive nesse momento. Quem é que está passando por algum desafio agora, neste exato momento? Ó, quem nunca, né? Ah! E aí, eu sei que é o maior saco, né? Viver desafio e perrengue. Maior saco, eu sei. Pai amado, não acaba mais. Só que eu aprendi ao longo da minha vida. Tem uma frase do Tony que eu levo para minha vida, eu divido com as minhas mentoradas o tempo todo. Quem aqui já está cansada de ouvir? Quem é? Que é o seguinte: troque a expectativa por apreciação e veja sua vida mudar completamente. Troque a expectativa por apreciação e veja sua vida mudar completamente. Apreciar o quê, Paula, nesse vucu-vucu, meu Deus do céu?
a virtude, a habilidade, a competência, a qualidade que você está desenvolvendo nesse caos. Eu sei que agora pode não fazer muito sentido, mas lá na frente vai. Lá na frente vai. Pode confiar. E é a partir dessa percepção que a gente consegue mudar algumas coisas. Então, a minha família, gente, eu aprendi, né, aos trancos e barrancos a valorizar isso. E é o que a gente, é o vucu vucu, né, traz a comaria. E é o que a gente valoriza muito hoje. Eu sempre falo, né, sobre para o empresário que está comigo, que é sobre crescer com lucro e energia sem abrir mão daquilo que ela mais ama. E eu não abro mão da minha família. Minha família tá no meio de tudo. Não agora que eles estão na escola, mas às vezes eles vêm correndo aqui no meio da mentoria, aquela loucura toda, a Madalena vem mamar, enfim. É a aprendiz Coflar, maravilhosa. E aqui tem alguns relatos que eu vou recebendo, tá? Ao longo, não vou nem parar para ler tudo, mas enfim, gente. Com base nisso tudo, eu tenho convicção que eu posso te fornecer as melhores soluções para esses desafios que você vive desse lado que você está enfrentando, tá? E de uma forma diferente de tudo que você já viu em qualquer outro lugar. Vocês não vão achar em nenhum lugar o que a gente faz aqui dentro. É de verdade. E não é sobre arrogância nem nada, gente. É sobre eu ver na prática mesmo, tá? De mulheres que chegam de determinados modelos de trabalho exauridas e que aqui encontram refúgio e clareza. E, nossa, Paula, agora faz sentido, certo? Para a gente poder sair, eu quero tirar vocês dessa síndrome de querer dar conta de tudo, da comparação, da falta de tempo, da síndrome da impostora, dessas frases assim que as pessoas não se interessam pelo que você faz, da falta de merecimento, da procrastinação, dessa cobrança excessiva de você mesma. Achar nunca que dessa necessidade de você achar que nada tá bom o suficiente, que você não consegue descansar, que você não pode descansar. O medo de investir no teu futuro e você achar que você não vai dar conta. Isso tudo eu quero eliminar. Eu quero reduzir o volume disso. E quando a gente tira os obstáculos, o que que acontece? Quando a gente consegue entender o que nos atrapalha e tira isso da nossa vida, ou diminui o volume disso, o que que acontece depois? Quem me ajuda? A vida anda. A gente chega no sucesso, cada uma à sua maneira, tá? Quem aqui tá pronta, hein, para diminuir o volume dos perrengues com uma nova postura diante disso, para chegar onde quer chegar? Quem aqui tá pronta? Yes! Mas aí eu quero ouvir vocês agora. O que que trouxe vocês aqui hoje? Por que que vocês estão aqui hoje, me escutando neste exato momento? Em pleno meio-dia. Por quê? Em pleno horário do almoço. Querer que a vida ande, a Bruna falou. Maravilhosa. Novos ambientes. Quem mais? Novo recomeço. Bem isso, né, Evelyn? Profundidade. Ninguém aqui quer faturar mais? Crescer mais? Ter convicção de caminho? Sentir que está no caminho da sua alma? Sentir que está empreendendo a partir do teu propósito de vida? Paz interior? Porque faz muito sentido entender mais sobre como integrar a espiritualidade de negócios. Perfeito. É isso. E imagina, né, quando você conseguir essa postura de paz, de convicção de caminho, de se sentir. Como é que você vai se sentir quando for essa empresária bem-sucedida que você está construindo? E esse bem-sucedido, ele é uma construção. E é muito da tua percepção do que é ser bem-sucedida, não em relação ao que o outro percebe, tá? Quem vai estar com você? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês chegarem no primeiro marco do próximo objetivo de vocês, quem é que vai estar lá junto com você, torcendo por você, apoiando você? Quem? Eu tô perguntando pra vocês pensarem mesmo, tá? Toda a minha ancestralidade. Meus filhos, minhas clientes. Porque quando a gente entende esse porquê, como a gente vai se sentir, que vocês dividiram aqui, gente, e junto com o que eu vou apresentar hoje para vocês, já já vai criar o tal do milagre que eu falo. E o milagre, gente, não é assim uma coisa aleatória, do nada, nunca é do nada, né? Que as coisas acontecem, é sempre de repente.
Você tá lá fazendo a tua parte, se curando no processo, mudando a tua postura de como você enxerga a vida, de como você olha a realidade, aprendendo com os caos e os rolês e os vucu-vucu da vida. E aí, o dia que você vai se fortalecendo, a vida vai te trazendo o que você precisa para botar a tua energia e o milagre acontece. Eu não li esse livro, mas eu já vi muito uma amiga minha, a Shaud, falar sobre ele. E tudo que ela me falou sobre ele eu apliquei na minha vida, que é o livro Um Curso em Milagres, que fala que o milagre é sempre quando tem uma interação entre duas pessoas ou mais. Que é o que acontece, né? Quando eu estou disposta a servir com a minha mensagem e uma outra pessoa está disposta a passar por aquilo, o milagre acontece, que é a transformação, que é essa evolução de ser cada vez mais um ser humano melhor, um ser espiritual vivendo uma experiência terrena aqui. Isso em várias áreas da vida, tá? E aí, meus amores, eu vou te ajudar com isso a partir de hoje, tá? E vamos lá, não só eu, mas dezenas de outras empresárias. Eu quero de fato, a partir de agora, em quem estiver disposta para isso, e muitas aqui já deram esse passo, ter um papel ainda mais ativo nos resultados que você tem, quer ter aí desse lado. E eu também poder assumir essa responsabilidade pelo teu sucesso junto com você, tá bom? E também eu quero te apresentar os caminhos de resultado certo, suporte, ações práticas e também profundas e completas. Quando eu falo ações práticas, são ações profundas e completas ao mesmo tempo, para que você tenha seu resultado que você tanto quer, deseja e merece. É por isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, como eu vim chamando lá no grupo, o nosso próximo retiro, a Teia Experience, que é uma experiência imersiva que une negócios com espiritualidade feminina para que você, empresária, possa crescer com o seu negócio de forma potente e autoral. Então, é um retiro espiritual e estratégico para empresários. Tudo bem? E como é que ele acontece, meus amores? A gente já teve 7 edições da Teia. Entre a Teia de um dia e de 4 dias, a gente já teve 7 edições. E super pode, Evelyn. Quando eu falo em empresária aqui, olha que interessante a pergunta da Evelyn. Quem não é empresária pode ir? Yes, tá? Eu falo que empresárias, mas quem não é também chega por quê? Porque o ser empresária vai além do negócio, mas é como você enxerga a tua carreira. A tua carreira é teu negócio. Você toma posse dela, meu amor. Você que manda nela, tá? Independentemente do que você vai fazer com ela. Tudo bem? E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, um gostinho, num vídeo super rápido, mas super poderoso. Deixa eu mostrar, vou botar aqui pra vocês. Hum, é que o vídeo sumiu aqui. Um minutinho. Cadê? Tava aqui. Não sei. Só um pouquinho, gente. Já quem sabe faz ao vivo. Tá bom. Não, não, esse aqui é o curtinho, não. Quero esse, quero o outro. Tu tinha feito shot, tu tinha pesquisado aonde antes? É no desktop. Ah, área de trabalho. Aqui? Não. Eu coloco a trilha aí. Achei. Achei. Aqui, ó. Agora sim. Eu vou botar junto com o som aqui para vocês. Share sound, ó. Não, mas não é esse aqui. Não tá aparecendo. Deixa eu ver se documentos. Drawing documentos. Uhum.
Eu vou botar minha tela mesmo. Aqui, share sound. Vou botar minha tela mesmo. Vocês vão me ver duas vezes aí. Aqui. Foi. Nesse instante de pura conexão, eu te convido a acessar agora o projeto que você, enquanto líder nessa nova era, quer expandir no mundo. Limitado de ideias, limitado de vontades, desejos, limitado de exposição. De forma leve, amorosa, verdadeira. Vamos a equilibrar o yin e o yang, harmonizar as nossas energias. A chama trina sagrada, a tua centelha divina, o pedaço de Deus que você veio manifestar aqui na Terra. Ali você recebe os códigos de transmutação. Mas esqueceram que não. Para acessar as novas sementes. No pico dela, você está na alta energia, depois você vai migrando até a próxima. No mundo de todo mundo é cópia da cópia de alguém, quem faz algo que vem do coração faz diferente. Tenho tudo que eu preciso nas condições que eu me encontro para realizar o que eu amo. Nessa conexão, qual que é o projeto que a partir de agora você vai assumir para expandir no mundo, deixar sua marca em tudo o que você faz. Poderoso, hein? Deixa eu ver aqui vocês. Ai, gente, eu já quero mais. Eu quero agora. Muito, muito emocionante. E mais do que eu falar o que é o retiro, eu quero escutar quem esteve. Posso chamar? Sim, deixa eu chamar por ordem alfabética, pera. É primeiro, eu tô pensando na ordem alfabética. Vai lá, Daphne, me manda. Eu convidei algumas que participaram para falar com vocês, né, para sentir, para falar o seguinte, quem era ela antes, quem ela depois da teia, desse efeito a teia de conexões, a teia de propósitos, de crescimento. Fala aí, Daphne, quer dividir alguma coisa? Manda. Oi, bom dia a todas, bom dia maravilhosa, Bom dia. a todas lindas que já participaram e as novas também. E é difícil falar sobre isso, né, Paula? É muito difícil falar sobre isso, porque assim foi muito sentido, né? Então, assim, eu fui com uma expectativa de tentar encontrar o meu propósito profissional mesmo. Então, ali, né, como a Gi falou, eu também vim da área da qualidade, mundo corporativo, ambiente super masculino, e aquela coisa de que a gente tem que seguir uma carreira pré-determinada na vida. E eu nunca senti isso, né? Eu sempre senti, assim, que eu precisava ser livre, que eu precisava fazer outra coisa, que aquilo ali não era para mim. E eu venho nessa busca, né? Então, desde que eu pedi demissão lá, que eu falei assim, chega, não quero mais isso. Acho que parece que foi um libertar mesmo, né? Então, eu venho nessa busca de tentar entender qual que é o meu lugar no mundo, né? Qual que é o meu negócio, o que que eu precisava fazer, o que que eu preciso fazer. E aí eu fui para TEI, assim, né, como um chamado, então não foi uma coisa racional e lógica, na verdade, foi completamente, Nossa. foi um chamado, assim, né, e eu obedeci, então não foi uma coisa muito fácil de fazer, mas aconteceu porque tinha que acontecer. E lá eu vivi, assim, coisas inexplicáveis,
inexplicáveis mesmo. Só o fato de estar com todas essas mulheres maravilhosas, em energia ali, de mão dadas, naquele círculo, naquela casa. Até comentei, né? Que há tempos que eu não vivia isso, assim, até não só sobre o negócio e sobre a conexão espiritual, mas emocional também, de estar todo mundo ali como se fossem várias amigas, né? Muito, muito surreal, muito bom, trouxe uma paz muito grande para mim. E até hoje está reverberando, né? Então, depois, mesmo que depois a gente se despediu e acabou o retiro, eu falei, e aí a gente foi embora, né? E até hoje, assim, reverbera, porque foi uma conexão que não foi ali do momento, mas foi uma conexão de almas mesmo. E tenho certeza que é só o começo de muita coisa, né? E o que eu fui buscar ali, eu encontrei outras coisas muito maiores, que foi justamente essa conexão com o espiritual, que é uma coisa muito poderosa e que eu acho que eu estava com medo de acessar, né? Então, assim, eu Uau. estava com medo de acessar isso e ver outras mulheres já lindamente trabalhando, né? Como você, Paula, Flávia, Ali, já trabalhando lindamente com essa questão e, assim, falando de uma forma super leve, super aberta, super amorosa, me fez ver o quanto que não precisa ter medo, né? O quanto que a gente também tem isso dentro da gente e, na verdade, a gente só precisa acessar sem medo, sem culpa, sem medo do que as outras pessoas vão falar, porque, né, nossa, o que, que as pessoas vão falar se eu começar a falar de espiritualidade? Gente, eu sempre tive vergonha de falar sobre isso, sabe? Eu sempre achava que as pessoas iam me julgar, iam me criticar, E aí hoje eu falei assim, não, como assim? Eu ajudo as minhas clientes a falarem sobre isso e eu mesma não falo, né? Então, qual que é o essa foi a grande questão assim da teia e muito maravilhoso. Só tenho a agradecer e para as novas que estão aqui, só venham. Vai ser lindo. Daphne, obrigada, que lindo sentir aqui essa emoção, essa energia. Foi surreal mesmo. Obrigada, viu? De verdade. Gente, cada uma vai contar o seu relato de forma única, né? Ninguém vive a mesma coisa, apesar de ser o mesmo retiro, mas cada uma vive o seu processo. E isso é maravilhoso. Quer falar, Flá? Mas na ordem alfabética é tudo. Depois do Eu bebê, já tô chorando aqui com a Daphne, lembrando de tudo que a gente viveu, cara. eu Assim, tô vendo. olha, Eu primeiro, tô aqui me gratidão. segurando. Calma. Gratidão a cada uma de vocês. O que eu posso falar da teia? É uma teia. A sensação que eu tenho é que todas as partezinhas minhas que eu precisava acessar e conectar, eu conectei com cada conversa, com cada trabalho. É como se eu fosse assim, meu Deus, eu pedi para Deus isso e ele me trouxe. Sabe exatamente em cada passo, cada detalhe da sua vida, do seu negócio, é realmente a união daquilo que você é em expansão, em alma, com aquilo que você veio fazer. A gente aprende na teia que não é sobre um propósito ou algo que você precisa fazer, mas é sobre viver a experiência e que você já está nela. É isso que eu senti. É tão interessante que esse final de semana eu estava no congresso da ciência moderna, né, com Bruce Lipton e tal. E aí ele ia falando, tudo que ele ia falando, eu falei, gente, a gente viveu tudo isso. Viveu, né? Só que não foi o conhecimento externo que se traz, foi literalmente a vivência e o mergulho. Eu sou muito grata a cada uma de vocês. Eu me tornei uma outra pessoa. Aconteceram muitos movimentos, ainda está reverberando. Quero deixar claro aqui que o magnetismo que a gente acessa no feminino é algo único. Para vocês terem uma ideia, 2 dias depois eu fiz a apometria conectada coletiva, né? Que eu sempre faço todos os meses. O meu Zoom já não suportava mais a entrada de pessoas. É o limite de 100, né? Meu Deus. Olha o que é a teia, porque de fato a gente vai unindo a dor, ao mesmo tempo a luz de cada uma, e a gente vai integrando, integrando, e quando a gente percebe tudo aquilo que a gente foi buscar, por mais que a gente esteja aí nesse mundo, né, marketing e tal, você tem que fazer tal estratégia, tal, é como se a estratégia nascesse de dentro de você. Foi Uau. o que eu senti dentro do nosso processo. É. E a cada lugar que eu sentava, a cada pessoa que me trazia,
estava tudo tão conectado, tudo tão perfeito, e a cada dia a gente acessava um novo lugar, saltos e saltos quânticos. Só posso dizer e agradecer muito por fazer parte disso, porque me levou para um outro nível, mas assim, um outro nível de cura, de, cara, de conexão e integração. Eu sempre me achei incapaz em algumas situações, porque eu estava sempre muito no espiritual, e de repente, quando eu me conecto a todas essas mulheres, vocês me levaram para um outro nível. Então, assim, Uau. gratidão, Paula, gratidão a tudo que a gente viveu lá. Se eu falar mais, eu realmente vou chorar também, porque só de lembrar o que foi aquilo. Uau. E sou muito grata por ter chegado, né? Porque os processos que você passa, até para você chegar de tão lindo, Muitos. de tão intenso que é maravilhoso. E Maravilhoso. obviamente que o quanto antes você se colocar nesse lugar, é muito legal você já trazer isso agora para gente, porque a gente tem o tempo de já estar vivendo a teia. Não tenho dúvida que quando a gente se inscreve, que a gente fala vou, já começa a acontecer os movimentos. É isso. A teia não é só o retiro, é o antes, é o durante, é o Não, depois. É isso aí exatamente. mesmo. E muito Arrasou, Flá. obrigada a cada Obrigada. uma de vocês. Estarei com certeza. Não entendo, não importa o que vai acontecer, mas eu já vou estar na teia. Vai, já tá super. Obrigada, viu, Flá? Obrigada mesmo. Vai lá, Rebeca! Gente, eu combinei com elas de falarem com você, mas não combinei o que falar, tá? Então tá vindo do coração É aí. super, super, né? É super espontâneo, real, assim. Uhum. Primeiro, um oi para todo mundo, boa tarde. Ai, Satagi. Deixa eu contar a minha história com a Teia, né? A minha história com a Paula, na verdade, assim. Que eu acho que é uma visão, assim, que pode, de repente, encaixar com alguém aí, né? Essa é a segunda Teia que eu participei, na verdade. Quando eu encontrei a Paula, eu tava pensando em profissionalizar o que eu estava fazendo, né, como terapeuta na época. Então, eu fui buscar essa ajuda justamente para trazer a ordem, assim, como empreendedora, que eu não tinha noção de como empreender. Só que eu esbarrava num desafio. Era assim, eu não queria. Eu tinha a visão de empreender, a visão do tipo, nossa, eu vou perder a minha vida fazendo isso. E eu já tinha trabalhado na área financeira, já tinha trabalhado em banco e tal. E eu já tinha estruturado a minha vida de um jeito que eu estava conseguindo ser mãe, ter família, ter tempo, enfim. E quando veio a ideia de empreender, eu falei, ai, mas aí eu não sei se eu quero esse negócio de mega competitividade. Sabe, esses negócios assim. Aí, quando eu fui estudar mídia digital, aquele bando de meta e aquela coisa, né, que eu conhecia já assim, ó, de área financeira, esse negócio de bate meta, não sei o quê, se mata, né, essas coisas assim, que eu não queria viver mais. E aí eu encontrei com a Paula, né, assim, vi a Paula com a família dela, empreendendo de uma forma leve, levando a espiritualidade em conta, porque assim, isso para mim é extremamente importante, essa questão ética, essa questão de a ligação com Deus nas coisas que a gente faz, né? Que também às vezes é uma coisa que a gente sente falta, assim, não em todo lugar, mas na minha experiência no mundo corporativo, se eu senti falta. Então, eu cheguei assim. Quando eu fui para a Teia, eu já fui com a mente muito aberta, na verdade, né? Porque eu já vinha com um grau de consciência de que muitos bloqueios nossos, aí eu acho que o ponto da Teia é esse, assim, né? É porque às vezes pode parecer uma coisa muito nova para alguém trabalhar a parte holística, trabalhar a parte de cura dentro de um evento de negócios, assim. Só que isso parte do grau de consciência de que a grande maioria dos nossos bloqueios estão ali, naquela cura profunda, naquele inconsciente, naquela memória, às vezes até numa questão espiritual, e para quem acredita em memórias de outras vidas e coisas assim, que sim, né? E aí cada mulher tem uma experiência, dependendo também do que acessa e do que acredita, com certeza, né? Mas eu tô falando de mim, né? Então, e aí quando eu fui para ter a primeira vez, foi incrível, né? Eu vi ali um lugar que estava juntando tudo que eu precisava, que sim, a gente para falar sobre plano de negócio, não é só a questão espiritual. Eu gosto de ter a minha planilha, eu gosto de ter meu plano e também preciso disso. Então, assim, a gente, né, a Paula, ela consegue juntar tudo ali.
E eu acho que outra coisa muito importante é a interação com outras mulheres, assim. Isso é de uma força imensa, imensa, assim. Você estar lidando com mulheres que têm os seus sonhos e que têm os seus desafios, que têm desafios que são só nossos, né? São nossos, são desafios nossos, de mulheres que vivem essa encarnação como mulheres, assim. Então é muito poderoso. E eu espero vocês lá, que eu já vou estar na próxima, na terceira. Yeah! Já tô aqui, ó, manifestando já Vai a ser minha lindo e vai ser participação. com ainda mais mulheres. Sim, vai ser Rebeca, lindo. obrigada, viu? De Obrigada a verdade. você. Obrigada. Obrigada. Quero fechar com a Sil. Vai lá, Sil. A Sil tá desde a primeira, gente. Teve uma só que não veio das 7, mas todas as outras ela tava lá. Veterana. Cara, olha, eu até falei pra Paula, Paula, o que que a gente vai falar? Me faz umas perguntas na hora dela. Não, deixa vir. E aí foi muito engraçado, porque eu tô aprendendo muito a soltar, a fluir, 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 aprendi a aprender desde a última teia, por sinal. E aí, aqui eu fui sentindo, né? Como as coisas foram acontecendo, e foi muito engraçado, porque eu meio que fiz uma retrospectiva. Enquanto a Paula falava, eu fui me emocionando. Eu nem me permitia chorar, gente, quando eu encontrei a Paula. Pra vocês terem uma ideia. Nem chorar, eu chorava. E aí eu falei, cara, olha o milagre da minha vida, né? E eu tinha uma raiva da Paula, gente, que quando eu entrei em 2022 na mentoria dela, ela falava assim: você não se vocês subestimam o longo prazo, que o Tony Robbins falava isso, né? Em 5 anos a sua vida pode mudar. Eu falei, que ódio, quero que me mude assim, ó, Brasil, tenho tempo não. Eu quero ser feliz no simples, é já, é agora, né? E eu lá, com, né, minha vida tudo zoada, não sei quem colocou ali no chat, que foi mandado embora, que todas as áreas da vida passaram por perrengue, cara, eu já passei. E sabe o que que eu percebi aqui na a Paula falando? Que só tem uma área da minha vida que eu preciso resolver. Cara, eu cheguei na Paula, desculpa Paula, vamos falar palavrão que é libertador, fudida, ferrada. Todas as áreas da minha vida estavam bagunçadas. Eu tinha ódio daquela ferramenta que ela usava lá, o negócio não sei se é coach que tem as áreas da vida. Qual É. arrumar? Brasil, eu tinha que arrumar todas. Eu falei, meu Deus, vai faltar vida para arrumar todas. E aí, cara, e hoje eu sentar aqui e ver toda a trajetória, eu falei, cara, só falta uma área, eu consegui, entendeu? E eu vou conseguir. Em 5 anos eu pensei, cara, eu tô em 2022 com a Paula, até 2027 eu tô com a Paula. 5 anos eu vou fechar essa mandala. Deus é mais. É Né? isso. Então foi muito emocionante. Assim, pra mim não é só teia, a gente já participei de 6, ano que vem é minha sétima, só faltei uma, né? Para mim é todo esse processo do, como diz a Paula, antes, o durante, o depois. Já aviso quem for aí para a próxima, né, que você chega achando que você vai encontrar tal coisa e não, gente. Você cura outras coisas que você não foi curar, curas mais profundas, né? E tem resposta de coisas que você achava que era uma coisa e no fim é outra, porque a gente não sabe o que é pra gente, é a espiritualidade que sabe, nela que nos guia. Então, assim, eu só digo, né? Façam a mentoria. Gente, eu não falo nem da teia, tá? Vai pra teia, vai pra mentoria, vai pro Mestra Soul, Vai pra tudo. vai pro DNA, faz tudo aí que essa treta toda, tipo, essa coisa arada junta aí que resolve. Porque eu sempre falo assim, nunca é uma coisa só. Sempre é um processão mesmo, né? E eu acho que a espiritualidade, ela vai trazendo as pessoas, né? Como diz a Flá, como diz a Rebeca ali, a Daphne, também é essa união de pessoas. Parece que a gente tá com as pessoas certas, parece que. Amigo, gente, na verdade, a gente não é amigo, a gente se encontrou de volta, porque a gente era, entendeu? Amigo não é amigo, é encontro de almas mesmo, né? E estar naquela egrégora, então, como diz a própria Flávia, não é só as terapias que a gente vive ali, não é só os direcionamentos de negócio que a Paula traz. É essa união, é essa troca de alma mesmo, de vivência, de estar pessoas que pensam como você, que desejam a mesma coisa com você, que querem alcançar o mesmo. É muito poderoso, né? Tudo isso. Então, eu só tenho que agradecer aqui, não só a Teia. Estarei, eu já garanti o quê? 3 anos de mentoria no Mestra Soul. Sugiro para vocês também. Daqui a pouco só falta E- eu morar junto com vocês. Não, eu falei pra Paula, mas o povo dessa última vez, ela falou, não, qualquer coisa você dorme na mesma cama comigo e tem uma cama de casal. Eu falei, não, Brasil. Não, daí aí já é o quê? Já é o casamento? Esse trem aqui? Né, vamos... Aí... Muito bom. Enfim, mas é isso, gente. Só venham. Assim, não tem como contar tudo, entende, gente? Cara, a Paula tem que fazer uma live comigo de 2 horas pra eu contar tudo que foi desde 2022. Só que a Paula desde 2022, gente. É Né? Eu verdade. fui na mentoria em março, a primeira teia foi em setembro de 2022, nunca mais parei. É isso, tá? Só vem. Obrigada, Sil.
Obrigada, mulheres, incrível, gente. E, de novo, né? Eu posso falar o que for, mas as melhores pessoas para falar são as próprias, não é? E aí, ó, a gente passa um filme na cabeça, porque já foram várias até aqui. Eu já tô quase finalizando, tá, meus amores? Mas eu precisava dar esse contexto para que vocês pudessem se conectar com o porquê desse movimento. E aqui tem as fotos de algumas edições para a gente poder sentir a energia. E essa daqui foi da última agora, que a gente teve recentemente. Aqui alguns relatos que eu peguei lá no grupo, que vocês colocaram, enfim. Mas botei tudo. Bom, mas chegou a hora de vocês, não chegou? Para que você, meu amor, possa viver, para quem ainda não está nesse movimento que ele está, viver essa imersão única e profunda para empresárias que querem não só olhar para o negócio, mas mergulhar em si mesmas. Entenderem cada vez mais o seu rolê, o seu próprio rolê, e a partir disso tomar consciência do seu negócio, ok? E da potência da marca que tem para o mundo, para que esse negócio seja cada vez mais potente e lucrativo. E por isso que a Tega Experience ela une esses dois mundos, estratégia de negócios e espiritualidade feminina junto, tá? Como é que acontece, gente? A Tega Experience, ela é uma experiência de mais de um dia, tudo bem? Você entra numa quinta, você fica aqui até domingo. Então, acontece uma vez por ano. Por quê, Paula? Porque vocês não dão conta de mais uma vez por ano. Eu também não. Gente, a egrégora é muito forte. E como vem mulheres de vários cantos do Brasil, tem até a Pri que vem de fora, vem ali da divisa com o Paraguai. Existe toda uma preparação de um ano para esse movimento acontecer, tá? Para a egrégora se formar, porque a espiritualidade vai me mandando o tema central, vai me mandando as pessoas que vão fazer parte das entregas. Não é uma coisa que eu sentei aqui na minha mesa e comecei a botar numa estratégia no papel, não. Eu vou recebendo dos meus guias, mestres, mentores espirituais de como esse evento vai acontecer. Por isso que a gente começa a preparar ele um ano antes. A gente tem uma meta de, na próxima edição, ter 50 mulheres. Das 50 mulheres, já tem 21 mulheres confirmadas para essa teia, que vai ser em setembro. A teia sempre acontece em setembro de 2000, do ano, tá? Desculpa, é em setembro, na lua cheia de setembro do ano. Então, a lua cheia de setembro de 2026 vai ser de 24 a 27. Então, já pega o teu calendário e anota. De 24 a 27. 24 é uma quinta-feira. A gente faz o check-in às 14 horas. Todo mundo dorme no espaço. E lá por volta das 15 e 30 a gente inicia a abertura do evento, tá? Então, você entra na quinta e finaliza no domingo. Então, você dorme lá, você come lá, é tudo lá. Você só tem que chegar na quinta-feira a partir das 2 e sair no domingo depois do almoço às 2 também. Às vezes tem gente que não quer sair, mas aí eu preciso entregar o espaço, né, meus amores? Então acaba ali, né, entre quinta e domingo. Então a TEI, ela inclui essa experiência, todos esses dias com a experiência completa, o kit ATEI que você recebe, do que você vai usar lá, todas as refeições e a hospedagem no local, tá? E cada cronograma... Paulo, qual que é o cronograma? O cronograma do evento ele é canalizado e eu vou recebendo ele em partes um ano antes. É isso, gente. Até é um retiro espiritual primeiro, antes de ser estratégico, tá? Então, a espiritualidade... O último tema foi alegria, o tema central. Então, todas as vivências foram conectadas. Eu tava num Café Catarita, que tava no retiro essa semana, eu falei, Paulo, como é que tu monta? Eu disse, gente, é uma arte. Porque a espiritualidade me manda um tema, eu tô lá no banho, então vai ser tal coisa. Como assim? Tá bom. Aí vai mandando as pessoas, vai mandando os temas, aí eu conecto de uma forma que no final tudo faz sentido, certo? Só que como é que eu canalizo de acordo com a egrégora? Então, as pessoas que estão naquele grupo, aquelas 21 agora, elas têm uma demanda para o próximo ano que vai ser semi-apresentado, tudo bem? E a partir disso a gente monta o cronograma, que acontece nesses 4 dias. Vai ser em Florianópolis, gente. A gente tem o nosso o local principal de realização, ele vai ser no portal Aviva, desde que a gente feche um grupo de 50 mulheres. Paulo, fechou 30, fechou 20, aí a gente tem outras opções também, mas por isso que a teia não é uma coisa da Paula. Que a Paula vai fazer, que a Paula não sei o quê. Ana, meu amor, uma vez eu aprendi uma coisa que longe é o... Posso falar a verdade? Você aguenta? Uma vez escutei uma frase assim, ó. Longe é o lugar que a gente não quer ir. Eu já fiz treinamento em Londres. Eu já fiz treinamento lá em cima no Brasil. Lá embaixo. Já fiz treinamento nos Estados Unidos. Tudo quanto é lugar.
eu só pegava minha mala e ia. Por isso que a gente se prepara para ter um ano antes, para que vocês possam comprar uma passagem mais em conta, se programar para essa viagem. A Priscila, ela demora 24 horas para chegar no evento. Ela vem ali do Paraguai. Aí você vai criar esse recurso. A Yara veio lá de Manaus. Onde é que você mora, Ana? A Yara veio de Manaus 24 horas para chegar no retiro ano passado. Certo? É um momento para vocês. São 4 dias que você. A ideia é que você se afaste mesmo. Sai dessas do outro. Ó. Barra do Piraí. Dá para chegar, Ana. Dá. Oh, super dá. A Alessandra, né, Ali? Eu vi que a Ali tá aqui, ó. Oi, Ali. Demora 2 dias para chegar, não é? Mas chega, não é? Fala aí, Ali. Essa última vez eu levei 17 horas em chegar em Floripa, mas aí eu fui com antecedência, tudo tranquilo. É questão de se programar. Gente, uma vez eu decidi ir para o Rio de Janeiro fazer um evento de um dia para o outro. A passagem estava lá em cima, 3 mil reais só para ir. Eu disse, quer saber, eu vou pegar o ônibus. Fiquei mais de 24 horas no ônibus, mas eu queria chegar naquele evento. Eu fui. Então, se você sente... E, de novo, é questão de chamado, tá, gente? É questão de chamado. Ó, a Rebeca vem do Rio. É do Rio, ó. A maioria vem de fora. Tô aqui, ó. A Flávia vem de São Paulo. A Rebeca vem do Rio. A Ali vem lá do interior, lá do Rio Grande do Sul. A Yara vem de Manaus. A Pri vem do Paraguai. Tem uma galera que vem de fora. E eu falo pra vocês, não porque eu não faço, eu faço a mesma coisa. Hoje eu tô indo pra São Paulo. Vou ficar 6 dias fora. Vou ficar longe fisicamente da minha família, mas perto também espiritualmente falando, tá? Então, por isso que a teia começa um ano antes, para vocês se programarem, tudo bem? A Rebeca é aquela que compra a passagem, tipo, 2 anos antes. Cadê? Fala, quando é que vai ser? Já comprei. Maravilhosa. Não, sai mais barato, né, gente? Assim, Super. programa. E aí, gente, a oportunidade de agora, tá? Então, de novo, Paulo, mas é só no que vem? Não. A teia é tudo que acontece antes, durante e depois. A gente já tem 21 mulheres garantidas. Eu tô abrindo oficialmente hoje para todo mundo, mas para quem já é aluna minha, já estava aberto. Várias já compraram, tá? E aí, por conta disso, assim que você confirma a tua inscrição na teia, você já recebe instantaneamente um ano de acesso à nossa comunidade Maestras do Tempo. É onde a gente reúne todas as nossas alunas e mentoradas. A gente ali cuida de vocês energeticamente e também na prática. Já vou falar o valor, Paty, vou chegar lá. Então, quando você entra para a teia, você entra para a comunidade, você tem acesso a tudo que é planejamento, organização, produtividade para empresárias e a parte energética também por um ano, tá? A gente já começa a te acompanhar desde já. Quem entrar, isso é uma oferta agora, tá? Entre hoje e amanhã. Então, quem entrar agora também vai receber o seu livro digital DNA da Empresária, que a gente sempre entrega para as nossas mentoradas uma bússola interna de orientação, da energia à estratégia. Então, é onde a gente consegue conectar 3 mapeamentos poderosos de autoconhecimento, que é o desenho humano, numerologia cabalística e astrologia, para ter um extrato da tua alma como bússola interna e a partir dali você saber como aplicar isso na prática no teu negócio. A Flávia levou o dela impresso para o retiro. Tava lá, tudo marcadinho, não é, Flávia? E você embarcando agora nessa oportunidade única de agora, você também ganha o seu, tá bom? E também você vai ganhar acesso à nossa Escola de Negócios Maestras, que tem tudo sobre a nossa metodologia. A mesma metodologia que eu entrego para as minhas mentoradas que pagam 20 mil reais por ano para estar na mentoria. Esse não é o valor da teia, tá, gente? A mentoria é 20 mil reais por ano. A mesma metodologia que elas recebem, vocês têm acesso à gravação de tudo isso na plataforma da escola. Sem pagar mais por isso, mas por entrar agora na teia, tá bom? Então, qual que é o valor de investimento original do retiro, gente? É 8 mil reais com tudo incluso. E se você fosse comprar tudo à parte, o retiro, mais a comunidade que é 1.000, mais o livro que é 1.000, mais a escola que é 2.000, isso daria 12. 12 dividido em 12 dá 1.000, né? Então, sabendo que a gente tem vários cases, a gente tem cases de empresários que chegaram pra gente faturando 0, travaram o negócio, estão tendo o melhor faturamento do ano. Empresários que triplicaram o faturamento, mas sem ter que trabalhar mais, mas por aplicar inteligências de negócio que a gente divide lá na escola. Então, isso aqui se paga no longo prazo, tá? Então, por mais que 12 mil seja um bom negócio, a oferta de agora é o seguinte. E, gente, vocês vão ver isso só aqui.
tá? Só aqui nesse vídeo agora. Não é 12, é o valor de lote 1, tá? Da teia, porque a teia é 8, certo? O lote 1 é 4, depois vai subindo 4, 5, 6, 7, 8. Só que isso é só a teia. Vocês, além de pagar o lote 1 da teia, vocês ganham a comunidade de grátis, o livro de grátis e a escola de grátis, certo? Pagando só o valor de lote 1 do retiro. Só que tem mais. Calma que eu tenho uma oportunidade ainda melhor para vocês, tá? Então, esse valor de lote 1 tem acesso à comunidade, ao livro, à escola, tudo bem? Só que quem confirmar, lembra que de 50 a gente tem 21 mulheres? Quem confirmar nas próximas 24 horas até as 2 horas de amanhã vai pagar o valor de custo, tudo bem? Gente, eu lucro um total de 0. As meninas sabem, eu não tenho lucro com isso aqui. É o valor de custo do retiro, de verdade. Porque o retiro não é sobre mim, Paula, é sobre nós. Eu quero, de fato, proporcionar essa oportunidade para vocês estarem lá, porque eu sei o quanto é transformador. Então, o valor de custo com essa comunidade, ao livro e à escola de negócios. E, claro, se você vai lá e faz a transação hoje, gente, toda e qualquer transação online tem 7 dias de garantia. Isso é obrigatório, tá? Para todo o mercado. Então, Paulo, eu fui lá e comprei. Aí eu fui lá, o Eduardo fez meu onboard na comunidade, entrei para a egrégora. De repente, vi que não era para mim. Você vai lá na Hotmart e pede reembolso. Eu nem te pergunto por quê, tá? É para, de fato, você se permitir dar esse passo. E eu tô dando a mão no fogo junto com você e lucrando um total de 0 com isso, tá? Porque de verdade eu quero que você esteja na teia. Eu tô com um chamado espiritual muito forte de propagar isso. E aí, essa é a oportunidade de vocês para hoje, tudo bem? Dúvidas, meus amores? Deixa eu botar aqui o link para quem já quiser confirmar. O Edu vai colocar lá no grupo também. Agora eu quero que vocês tirem dúvidas comigo. Deixa eu ver. Paty, esse é o valor, tá? De lote 0 por 24 horas, tá bom? Bora! Agora vem as objeções. Eu amo as objeções. A dia é muito longe, já matei, né? Quem mais tem perguntas para mim, gente? Se eu tivesse registrado, eu comprava. A proposta é ótima, é total, Evelyn. Sente aí, pense entre hoje e amanhã. É 8 o valor original, só que até amanhã, 24 horas, é 3. Tudo bem? É porque o 8, Paty, é o valor original. É o último lote que a gente aplica, tá? Só que a gente começa pelo lote 1, 2, 3. A gente vai indo ao longo do tempo, até chegar lá perto do evento ser 8. Só que ali eu fiz um combão, né? Botei o retiro, botei a comunidade, que é R$ 1.000 o ano, botei o livro, que é R$ 1.000, coloquei a escola, que é 2.000. Aí, se eu somasse 8 com 1.000, com 1.000, com 2, dá 12. Só que vocês vão ter que pagar isso. O valor de lote 1 é 4. Só que até amanhã, 24 horas, entre agora e amanhã, até as 2 horas de manhã, tá? Até as 2 horas eu vou deixar, vocês podem fechar pelo valor de lote 0, que é o valor de custo que a gente tem, tá bom? É um presente, né, Flávia? Tá tudo bem, Evelyn, que seja leve, tá? Sente quando for o melhor momento, tá tudo certo. Dúvidas, meus amores? Paty, tem alguma dúvida? Quer tirar comigo? Fui clara em tudo, em tudo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Meus amores, está lançado então oficialmente o nosso retiro espiritual e estratégico para empresárias. Eu quero de verdade que essas 21 que a gente tem agora se transformem em 50 e talvez você seja essa pessoa, tá? Lembrando que a teia não é só o retiro, ela começa agora. Quem garantir a vaga, tá? Entre hoje e amanhã, dentro de 24 horas, garante esse lote 0, que a gente não faz para o mundo. A gente só faz para quem é aluno, a gente está trazendo isso aqui para vocês, tá bom? Essa oportunidade. E já embarca para a egrégora, já inicia teu ciclo na comunidade, já recebe o teu livro digital da empresária e também tem acesso a toda a nossa metodologia para a gente poder começar a aplicar agora com você. Tá bom? Alguma pergunta? Até, Evelyn! Então tá bom, meus amores. Quero agradecer imensamente. Tá aberto. Eu sei que algumas mulheres vão escutar a gravação. A gente vai abrir pontualmente logo para dúvidas para quem tiver, tá bom?
E eu recebo vocês aqui na teia. Vai ser lindo, 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 lindo. E essa aqui é a música, ó, que... Deixa eu botar aqui pra gente encerrar. Ó. Maravilha, Ana. Cadê? Abafaram nossa voz. Obrigado, coração de cada uma. Beijo, 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 beijo. Não estamos sós. Obrigada. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Essa vai pra você que sentiu aí no peito quanto é essencial ter no mínimo respeito. Essa dor secular em algum momento há de curar. Diga sim para o fim de uma era irracional patriarcal.